Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa, saudações, sejam todos bem-vindos. Sabe que o nosso canal sempre traz novidades para nossa família, nós que somos agentes de segurança, seja policial militar, policial civil, policial técnico-científico, nós da Polícia Penal, os nossos agentes socioeducativos, cara, a gente esquece que eles são policiais de uma certa forma, né? E os agentes de segurança, conversa boa, tô com o Coronel Ernesto, ele é responsável pelo projeto da educação cívico-militar, Colégio da Polícia Militar, ele vai falar que não é Colégio da Polícia Militar, mas o Colégio Militar, todo esse projeto de implantação aqui no estado está na mão do Ernesto e eu convidei, ele vai esclarecer várias dúvidas e eu vou falar, cara, vale a pena fazer, ter uma formação em educação básica, com uma formação com viés no cívico-militar. É, gente, Coronel, obrigado, satisfação. cara, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Para mim é uma honra estar aqui com você. Você que tem um público cativo e um público bastante expressivo que gosta de Exigente. notícias exigente Exigente. e que gosta de notícias voltadas na área de segurança. Nós não estamos diretamente na área de segurança, né? Estamos falando um pouco sobre educação, mas eu sempre acreditei que educação e segurança caminham, sim, muito juntas, né? Porque se Educação, segurança e saúde. saúde. É que a saúde, eu não consigo falar sobre saúde. Eu consigo falar de educação e segurança, que são duas áreas que eu, modestamente, posso falar que eu tenho um pouco de conhecimento. Saúde, eu só me beneficio do conhecimento alheio. Mas saúde, desculpa, educação e segurança tem que caminhar junto, né? Tem que estar próximo um do outro. Eu acredito que o seu público vai ter, Vai, o vai pessoal, ter pergunta para não, fazer, ou vai ter o crítica pessoal para fazer comenta. também, porque. Mas vamos lá. O pessoal comenta bastante aqui. Eu acho que a gente tem essa credibilidade no canal, porque a gente não passa pano, né? Então, quando você aceitou vir aqui, a gente não combinou pautinha certa, nada disso. A gente vai querer saber o que, que é uma escola militar, porque tem muita gente falando coisa errada, ainda mais as grandes mídias aí. E a gente também fala para uma parcela de público que não é policial, que não é militar. Então, antes de mais nada, o coronel tem toda essa formação na área de pedagogia. Para você, né? Às vezes a gente tem os haters, né? Ah, quem é você? Eu tenho formação na área pedagógica, né? Tenho alguns cursos nessa área, né? Tenho essa formação na área de humanas também. Então, eu quero saber do coronel se essa escola, esse projeto de escola Educação Cívico-Militar em São Paulo, e aqui a gente está falando de São Paulo, não sei se o coronel consegue propagar isso para fora do estado, se essa escola é aquele curso preparatório para a formação de oficiais. Eu faço a escola, já vou ser oficial, é isso ou não? Como se tem nas Forças Armadas? Não, acho que é importante, sua pergunta é fantástica, porque tem muita gente se propondo a oferecer coisas que não existem, né? Ou que teoricamente não são as. Aliás, a gente vai falar desses cursos aí, mequetrefe, desculpa usar a expressão, mas você é polícia, você sabe do que eu tô falando. Tem uns cursos aí para os nossos jovens, nossas crianças, que o cara gasta dinheiro, comprar um coturno, comprar uma fardinha lá, gasta dinheiro e acha que vai ser militar. A gente vai falar disso. Mas a minha pergunta é outra, né, coronel? Exatamente, mas é importante esclarecer isso. É importante esclarecer algumas coisas também, que eu acho, se você me permitir, eu vou tentar dar uma passada rápida sobre aquilo que não é escola cívico-militar. É mais fácil, talvez, entender. Primeiro, escola cívico-militar, seja ela aqui, o Tarcísio está colocando agora aqui em São Paulo. Você disse que está na minha mão, eu sei que infelizmente não está, gostaria muito que estivesse, mas não está. O nosso é um projeto diferente, mas vamos lá. Esse projeto do Tarcísio, que está sendo implantado aqui em São Paulo, um projeto, o antigo PECIM, lá, o Programa de Escolas Cívico-Militares, que o governo Bolsonaro colocou e o governo Lula retirou, ou mesmo um projeto como o nosso, que é o modelo EFM de Educação Cívico-Militar, do qual eu sou um dos coautores. Esses projetos todos, eles se igualam quando a gente fala que eles não são, primeiro, quartel. Então, eu não vou levar para dentro da escola um quartel. Ponto. Por mais que os haters propalem isso assim de uma forma bastante falaciosa, vamos lá, vamos melhorar a fala. Por mais que falem mentira a respeito disso e Não, queiram colocar na cabeça. coronel, abre o jogo aqui. O nosso público é um público crítico. Ele vai entender o É, que você está falando. Nós temos os haters que falam que a escola cívico-militar, a escola de formação,
colégio é voltado para formar robozinhos e pessoas que não pensam. Exato. É isso Eu daí não mesmo. tive, eu não tive a oportunidade de fazer escola militar, eu fiz escola pública. Mas numa época em que eu entrava em fila, cantava o hino Sim. nacional, usava uniforme e não podia chegar atrasado. E não xingava a professora, Pelo amor xingava? de Deus, eu tinha medo dos professores. Então, E aí, graças a esse tipo de escola, que você chegou onde você eu chegou. cheguei, eu consegui fazer barro branco. Exato. Então, eu quero entender o que é esse projeto que você Acho que tem. todo mundo que tem aí mais de 40 anos de idade vai se lembrar desse modelo que você falou agora. E para nós era tudo normal. Tudo normal. Então, não é quartel. Segundo, não é reformatório. Que é outra coisa, né? Ah, o fulaninho lá não tem jeito. Coloca na escola cívico-militar que a escola cívico-militar dá jeito. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ali ninguém vai bater em ninguém, não tem pressão, não tem. Não é castigo. Não é castigo. Não é castigo. Não vai perder o final de semana, não vai ficar preso. Nada disso, nada disso. Então, acho que esses dois pontos são fundamentais. Entender que não é reformatório e não é quartel. Então, vamos lá. O que ele é, então? Eu costumo dizer, você é pedagogo, eu estou terminando uma formação em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. E, vamos lá, a gente criou, eu, o Coronel Fábio, o Coronel Márcio, somos nós três os autores desse modelo, nós criamos aquilo que nós designamos, seguindo aquilo que o artigo 26 da Constituição Federal fala, nós criamos uma concepção pedagógica. O que é uma concepção pedagógica? Para você que não é versado na área de pedagogia, possa entender. É um modelo de ensino que tem base em valores, princípios, ideias e tem uma sequência de trabalho dentro desses pontos que eu coloquei, né, de valores iniciais, princípios e ideias, são a sequência de trabalho que vai gerar a produção de conhecimento. Ok? Isso é uma concepção pedagógica. Vou dar alguns exemplos de concepção pedagógica e você, por favor, me corrija se eu estiver errado. Montessori, método Montessori, é uma concepção pedagógica. Construtivismo é uma concepção pedagógica. Modelo Waldorf de escolas, que para quem não procura aí você no Google, Modelo Piaget, Vygotsky, modelo Piaget, Piagetiano, Vygotsky. Vygotsky, São os modelos. Paulo Freire, são concepções pedagógicas. Óbvio. Desculpa, né? Eu tô quase falando palavrão aqui. Mas é que eu me solto mesmo para falar, não tem jeito. Mas vamos lá. O coronel tá vindo falar aqui que ele e Paulo Freire estão ali. Não, pelo amor de Deus, eu não quero nem comparação com o Paulo Freire, entendeu? Muito menos com Piaget, com Montessori. Não quero chegar nesse ponto. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós criamos uma sequência de ensino, uma sequência de práticas de ensino que levam à produção de conhecimento. Até porque o projeto de escola de formação cívico-militar, de escola de formação cívico-militar, escola militar, ela segue o que o Ministério da Educação propõe, cultura, e propõe lá. Você tem o LDB, você tem que criar as habilidades. Nacional Comum Curricular. A nova base, né? A nova base. A E nova você base. tem que ter habilidades para criar competências nas faixas Exatamente. etárias. Você não pode fugir disso. Dentro dessa construção que nós entramos com nossos valores, nossos ideais, nossos princípios que vão desenvolver todas essas E essas habilidades, escolas essas competências. podem ser de âmbito, geralmente, o coronel está trazendo aqui que o projeto dele é de uma escola na educação básica, que está geralmente na mão dos municípios, não só o município, mas a regra, pelo modelo da educação brasileira, é muito parecido com um SUSP. A entrada da criança se dá pela creche, pré-escola, anos iniciais e anos finais. Geralmente, os anos finais, às vezes com o Estado, mas geralmente na mão do município, e o governo federal transfere uma cota de dinheiro e a cota da Fundeb, da educação básica, para a escola municipal, e aí o município... Se eu tiver errado, coronel, me corrija. Não, o município toma conta desse município ensino. Toma conta. E aí o município pode ter vários modelos de escola integral, escola agrícola. No interior de São Paulo é muito comum escolas agrícolas. Normal. As escolas integrais agora, o programa de ensino integral, o PEI, está cada vez mais sendo disseminado no estado de São Paulo. Estão tentando transformar as escolas em escolas integrais. O nosso modelo já prevê a escola integral.
desde a gênese dele. E o melhor é, justamente a gente tá falando para quem não é policial. O policial civil já entende isso, o policial penal entende, o policial técnico-científico, o policial militar não precisa nem falar, obviamente, os Tá no militares, DNA, né? Agora, a gente fala para uma parcela que não conhece esse modelo, então ele acha que a sua escola, que você tem esse projeto, vai deixar a criança no sol, de pé. Mas a gente tem que mostrar que não é isso. Ah, mas no quartel é isso, na sua escola militar é isso. Não é isso, coronel. Então, essa é Muitas essa vezes nesses chance. cursinhos que você falou aí, também é Não, assim que não são funciona. cursinhos. É. Curso preparatório é uma coisa. Curso preparatório é uma coisa. Para entrar na academia militar, num Barro Branco, no Sexta-PM, é uma coisa esses cursos militares. Outra coisa é falácia, enganação. Que eu ainda não sei porque a Polícia Civil não está processando essas pessoas, porque enganam geralmente pessoas que têm poucos recursos financeiros para colocar uma criança de 2 ou 3 horas, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, no No sábado, sábado. numa escola alugada, numa faculdade alugada, cantando hinos, incentivando a violência e colocando valores que não são valores militares, são valores de jogos de videogame. Exatamente. Mas eu queria voltar para sua escola. Vamos voltar. Cara, eu fico revoltado, desculpa, você é policial igual eu também sou da reserva, mas não a imprensa come, né, compra essa ideia e acha que escola militar para criança é isso, mas não tem nada a ver. E por isso que o coronel está aqui para esclarecer essa dúvida. Mas desculpa se eu acabo interrompendo o senhor. Não, vamos lá. Deixa eu tentar então passar como é que nós desenhamos o modelo. Porque acho que isso é o que vai interessar para quem está nos assistindo. Em primeiro, entender o seguinte: esse modelo pode funcionar numa escola pública, e aí a gente pode depois debater. Eu estou aqui com alguém que pode me perguntar à vontade sobre como funciona o mecanismo de contratação pelo marco regulatório, porque é alguém que trabalha com isso, né? Conhece muito o assunto, então ótimo. Mas pode ser numa escola particular também. Nós temos hoje em funcionamento em São José do Rio Preto, hoje é a única escola que adota o nosso modelo, posso explicar depois por quê. Nós começamos em 2022, uma escola do zero, do nada. Conseguimos lá um mantenedor, que é um parceiro nosso, ele criou a escola, ele já tinha uma escola voltada ao público do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Ele adquiriu um outro espaço e abriu uma outra escola, um outro CNPJ, né, uma outra escola. Nós começamos do sexto ano do ensino médio, do sexto ano do ensino fundamental, né, anos iniciais, começando os anos finais, melhor dizendo, no sexto ano, e fomos até o terceiro ano do ensino médio. E nós estamos voltando, criando as séries mais iniciais conforme demanda. Então hoje nós estamos no quarto ano. Em breve teremos aí o ciclo todo. Então, desde 2022. Hoje nós temos aproximadamente 200 alunos nessa escola. Ela funciona em Rio Preto, ela tem ensino integral, o aluno entra ou às 7 ou às 7h30, dependendo se é ensino médio ou ensino fundamental, e vai até 16h30 com atividades específicas da escola. Depois disso, ele tem oportunidade de fazer alguma coisa extra, que não está na carga horária. Então, o que nós temos de extra? Nós temos equipes esportivas, futebol, vôlei e basquete. Nós temos banda, uma banda muito bonita lá. Fanfarra. Uma fanfarra. Uma fanfarra. A gente chama de banda porque é milico, né? Milico é banda. A escola é fanfarra, mas a gente milico é banda. E nós temos um grêmio de comunicações, onde o pessoal, alunos aí que tenham a vocação, fazem mais ou menos o que você faz aqui, né? Dentro das limitações, temos um estúdio lá, inclusive, na escola. Então, isso tudo é extra. Qual que é a rotina deles? E a rotina serve para a escola pública ou para a escola particular, não interessa. A rotina é chegar na escola, cumprimentar o nosso corpo cívico-militar, que depois eu te explico o que é exatamente. São militares que ficam ali recebendo essas crianças. Vão para dentro da escola, guardam o seu material, depositam o seu celular numa caixinha,
Agora é lei, né? Agora vale para o Brasil inteiro. Antes não. Em 2022 já era assim. Né? Colocavam lá, deixavam o seu celular na caixinha, iam para as atividades lúdicas ali antes do tocar o sinal. Tocar o sinal, entra em forma. O líder de classe, nosso chefe de turma, o líder de classe, coloca em forma, apresenta. Em fila, né? A gente informa. Informa, coloca em fila. Na minha época era fila. É, fila, informa, tanto faz. Ó. Coloca lá, todo mundo entra lá, confere, Legal. tá todo mundo aqui, não tá? Hasteia a bandeira, Legal. canta o hino uma vez por semana, porque Sextas-feiras? às sextas-feiras. É, a eu gente mesmo. canta. Isso da escola pública era assim, cara. E aí sai Você tá, e vai você tá revendo a minha infância. e vai em fila Pra para sala de aula. O pessoal desse modelo de educação cívico-militar precisa usar uniforme? Na escola particular, lá de Rio Preto, o uniforme é um uniforme específico. Da escola? Da escola, é um uniforme. Mas, toda a escola lá é cívico-militar? Toda a escola é É cívico-militar. possível ter um modelo híbrido? Os pais, eu quero que o meu filho... Não tem. A gente não recomenda em hipótese alguma. Nós É. tivemos uma experiência dessa e não deu boa. certo. Não deu certo. Boa, legal saber. Nós tentamos isso e Você não deu queria- certo. Nós tentamos do 6º ao 9º e do 1º ao 5º Aí não e não certo. deu certo. E sabe qual o mais interessante? É que a pressão do 1º ao 5º para virar cívico-militar foi maior do que a pressão do 6º ao 9º para não virar cívico-militar. Porque a vontade dos menorzinhos era fazer a mesma coisa que os maiores faziam. E aí começa a ter uma disputa e não vale a pena, entendeu? Acho que Mas fechar é melhor. você acha que uma sala poderia ser uma sala, 2 salas, assim, dentro de uma escola? Eu tô pensando como lá na minha cidade, empreendedor. Ou pensando como policial. Na minha cidade eu queria uma escola cívico-militar para o meu filho, mas eu não consigo. Mas se eu tiver lá 30 famílias, lá no bairro, na cidade, que a gente gostaria que tivesse esse modelo, será que essa escola não conseguiria colocar 1 ou 2 classes para tocar toda essa formação da escola básica? Eu tô dando uma ideia. Dentro da onde? Dentro de uma escola estadual? Uma escola estadual, particular? É difícil esse modelo? Não, na particular dá. Na particular dá. Na particular até daria. Cara, porque você tá falando o seguinte, se eu moro lá no interior, uma cidade lá, 5, 10 mil habitantes, 15, 20 mil habitantes, tem lá os policiais que moram lá, acha que esse modelo é interessante? Numa escola particular daria. Na escola pública, não. Na escola pública, eu afirmo que 99% de chance não vai dar certo. Ou ela é inteira ou não é. Ou ela é inteira ou ela não é. Entendi. E agora, com a possibilidade das escolas estaduais dentro dos municípios, né? Então, as escolas mantidas pelo Estado, mas que estão lá nos municípios mais distantes de São Paulo, elas estão tendo oportunidade. Inclusive, nós estamos nessa semana aqui numa segunda votação. Deixa eu perguntar, Ernesto. Você falou aqui do ex-presidente, né? O presidente anterior, que ele fez o programa de escola cívico-militar, que é o PCM, que o atual presidente não deu continuidade. A gente sabe que o Tarcísio, aqui no estado de São Paulo, foi atacado juridicamente nessa escola de formação cívico-militar. Eu lembro da fala dele. Mas o seu projeto não está atrelado ao governo, é um projeto autônomo, junto com a Defenda PM, que é uma associação que representa os policiais militares, praças e oficiais, segundo a última vez que eu entrevistei o próprio presidente. Sim. Então, se eu estou ouvindo, mas eu não sou prefeito, mas eu estou lá, eu tenho contato com o secretário. Será que eu posso levar essa ideia sua para o prefeito? O propósito nosso é levar informação. Exatamente. Porque o policial sabe, eu acredito que sabe, o policial do estado de São Paulo, o policial penal, o policial civil, o policial militar, técnico científico, ele fala, pô, meu filho vai estar melhor amparado pedagogicamente do que não fora desse eixo, né? Sim. É possível? É possível. É possível. Os prefeitos têm autonomia, embora algumas associações, principalmente, vou citar aqui claramente, a POSP. Então, peraí, agora deixa eu fazer um corte. POSP, você está sendo citado aqui no canal e o canal tem, nossa, imenso prazer, honra em receber seus representantes aqui para, durante 1 hora, poder falar a favor, contra ou mesmo expor outras ideias no campo pedagógico. Sinta-se convidada a POSP. A POSP ela não concorda com esse modelo, né? Então ela entra com diversas ações contra as prefeituras que criam esse tipo de modelo. A gente entende que seria importante
fosse pacificado através de uma lei. Essa lei surgiu, foi atacada, como você muito bem lembrou, logo em seguida pela própria POSP contra e pelo PSOL, salvo engano, com uma ação no Supremo Tribunal Federal, contra o governador Tarcísio. Então, embora haja essa possibilidade... Só é engraçado que é em São Paulo. Em outros estados tá rolando tranquilamente isso, né? Inclusive na Bahia. Em outros, tá rolando em outros Não, estados... eu cito a Bahia por uma questão... Sim, do partido, né? né? Mas assim, em outros estados... Pega o Paraná, no exemplo, né? Tem até os oficiais da Polícia Militar... Dentro da sala de aula. Exatamente. Então, fica aí. Nada é tão igual no Brasil quanto a sua própria diferença entre entes federais. Desculpa, entre as federações, coronel. exatamente, é isso mesmo. Então, o município, ele pode optar por colocar uma escola cívico-militar no município. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai criar uma possibilidade dentro da lei orçamentária dele, porque sem a lei orçamentária nada vai para lugar nenhum. Então ele tem que ter uma aprovação para criar isso. Os munícipes têm que ser consultados, tem que se buscar uma construção cidadã em cima disso daí. Eu aconselho muitos prefeitos a fazerem audiências públicas. Depois, dentro a própria a lei orçamentária dele vai ter que ser aprovada pelos vereadores, então ele vai ter que fazer um trabalho de base com os vereadores e vai colocar o modelo cívico-militar na escola dele, no município dele. Pelo pouco que eu conheço de lei orgânica de município, eu não conheço muito, né? Eu estou aprendendo sempre, mas isso já tá no dia a dia deles. Sim, não tem nada diferente. Nada então, diferente. Já está tudo a proposta. Eu estou dizendo passo a passo para o prefeito não falar assim, eu vou criar amanhã e não já está lá, Secretaria de Educação, Diretoria de Educação Municipal, já está. Ele só está fazendo uma adequação de uma única escola que está dentro do escopo maior. Isso aí Perfeito. Né, só para... Perfeito. Não tem essa dificuldade. Não, eu estou dizendo passo a passo. Eu não estou dizendo que é difícil, eu estou dizendo passo a passo para o prefeito não ser contestado depois. E a gente recomenda exaustivamente que nada seja feito sem o devido processo licitatório. Ou seja, existe uma lei, eu não vou lembrar de lei, que eu sou péssimo para lembrar de lei, mas é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o famoso MAROSC. Lá está previsto como é que você faz o edital de chamamento, o que você tem que colocar, qual é o plano de trabalho, quais são as exigências que o governo local vai fazer. Então, está tudo previsto ali. Quem quiser entrar e concorrer a esse processo licitatório, entre e concorre. O meu modelo vai concorrer nesse processo licitatório. Mas aí a gente tem um passo anterior, né? Que são os conselhos de educação, as famílias podem se reunir lá nos bairros, falar o que querem, né? Exatamente. E a gente, obviamente, eu penso que o pessoal dos agentes de segurança, a gente está falando dos ativos, está falando dos ativos, das nossas pensionistas, elas podem se propor em municípios menores a buscar diretamente o secretário municipal. Olha, eu ouvi o programa lá, o podcast, tinha um coronel falando, não me parece difícil, não tem problema na lei maior que a legislação federal, não tem problema aqui, e eu acho que esse modelo é um modelo bom. E aí eu queria saber se esse modelo é bom, quais são os ganhos pedagógicos com esse seu modelo para as crianças e adolescentes? Perfeita a tua pergunta. Vamos lá, a gente sabe que hoje um professor perde em média, na sala de aula em média, de 30% a 35% do tempo de aula dele, ele perde controlando a classe no início de uma aula. Isso ele vai fazer a chamada, ele vai mandar a molecada ficar quieto, né, sentar, então ele perde de 30% a 35% de aula para isso. Se você se lembrar, você fez barro branco. Se você se lembrar, quando o professor entrava na sala de aula no barro branco, o que acontecia com a gente? Ficava de pé e tinha apresentação da sala. Nós levamos isso para dentro do modelo. Por quê? Nós somos ruins? Porque nós somos exigentes? Não, por uma questão muito simples. Como eu disse, eu estou terminando uma pós-graduação em neurociência. Eu sempre fui muito autodidata nesse assunto. Chegou num momento que eu não conseguia mais entender o que Antônio Damasio escrevia lá nos livros dele, e eu falei, bom, deixa eu me aprofundar no assunto para poder, inclusive, desfrutar dos livros que eu tanto gosto. Tem um negócio chamado função executiva do cérebro. É algo que é desenvolvido ao longo eternamente, né, durante a nossa vida, mas principalmente no período escolar,
principalmente no período escolar, é desenvolvida a função executiva do cérebro. O que faz essa função? O que está dentro dessa função executiva do cérebro? Foco, atenção, controle inibitório. Isso para falar dos 2 pontos que são mais fundamentais para nós dentro de uma escola, que é o foco, a atenção e o controle inibitório. O que é o controle inibitório? É você pensar antes de fazer alguma coisa. É você ter aquele momento de parar para pensar e falar assim, não, se eu fizer isso aqui, eu vou prejudicar alguém, eu vou me prejudicar. Então, isso é um controle inibitório. Eu quero fazer, mas eu me controlo para não fazer porque eu sei das consequências que eu vou ter. Isso é fundamental para a educação. Fundamental. E foco, atenção, concentração, eu não preciso, acho que nem me alongar muito nisso, né? Então, quando a gente traz esse modelo de levantar, quando nas escolas cívico-militares, do nosso modelo, quando o professor entra, os alunos se levantam, é apresentada a classe para o professor. Ah, mas e se o professor não quiser? Não, ele vai ter que querer nesse modelo. E aí o que acontece? Quando dá o sentido descansar, senta, o que o professor recebe de volta para ele? Uma classe, alunos praticamente em silêncio. Se ele tiver uma boa didática, ele já pega essa molecada sentada e já começa. Ele não precisa fazer chamada, porque ele já foi informado de quantos alunos faltam. Ele não precisa mandar. Então, o primeiro ganho pedagógico que tem, de 30% a 35% de aula a mais que ele vai ter para... Se pegar 35% é para 1/3, né? Se a gente falar de 10 anos, são praticamente 3 anos a mais de aula. 3 anos E a mais de essa é aula. essa é uma quantidade de aulas que a pessoa depois não precisa fazer vestibulinho, cursinho, para fazer o vestibulinho, vai passar numa escola boa. Como eu passei no Liceu de Artes e Ofícios, né? Direto, né? Direto. E é isso que a gente está falando de qualidade de ensino. Ah, você falou que estudou em escola pública. Sim, do pré-primário. Eu estudei no Ari Barroso, depois fui para a escola Capitão Pedro Monteiro do Amaral. Depois vocês dão um Google se isso existe ou não. Ali na Casa Verde. Terminei a 8ª série. E era isso que você está falando, uma escola pública. Eu usava avental, né? Eu usava avental, que era uniforme na época. Aí eu prestei concurso pro vestibulinho pro Liceu de Artes e Ofícios, que fica ali na Jorge Miranda, perto da Rua dos Quartéis. Sim. E fui fazer liceu, que também era uma escola militar. Sim. Porque você tem que usar uniforme, tinha horário para entrar, chegou atrasado para ir embora. Respeito o professor, não tinha bagunça. Saí do liceu, no 3º ano já prestei concurso pro Barro Branco. Eu entrei direto também. Então, e você está falando, não, mas função executória, porque ele trouxe da neurociência. Cara, eu vou falar que na faculdade de psicologia a gente estuda o desenvolvimento humano 1, 2 e 3. O desenvolvimento humano 1 está ligado às crianças e ao início da adolescência. O 2, os adolescentes e jovens. E o 3, os adultos. E assim vai. Enquanto a gente fala que a criança dos 6 aos 9, dos 5 aos 10, ela está aprendendo muito com modelos de repetição. Exatamente. E se você repete o modelo de comportamento social, que não é robô, mas um modelo de comportamento social que os pais entendem como necessários para essa criança se dar bem na vida, e se dar bem não é ganhar dinheiro, não, se dar bem é ser uma pessoa funcional, e eu estou falando com termos técnicos da psicologia, onde eu tenho formação, e isso é recreativo. Eu não estou achando nada. Se você for me criticar, critique no nível dessa conversa. Então, quando você tem esse modelo funcional, os seus pais têm esse modelo funcional da criança, você acha que a criança tem que ter valores sociais, religiosos, cívicos, valor de pátria, valor social, de amigos que a gente leva para a vida. Esse é o modelo que é ofertado, me parece, esse modelo de sua escola, do seu projeto. É isso ou eu errei alguma coisa? Não, perfeito. Perfeito. E talvez as pessoas perguntem, mas como é que vocês fazem isso, né? Porque, eu volto a dizer, não, é uma concepção pedagógica. Então, nós temos que ter ideias, valores, princípios e temos que ter uma construção para chegar nesse ponto. Eu posso chegar para você hoje e falar assim, olha, na escola de São José do Rio Preto, eu não tenho bullying. Não tenho bullying. Ah, eu posso ter o coleguinha que chama o outro de cabeçudo, narigudo, posso. Mas no nível que nós temos hoje de bullying, que a gente encontra...
Eu acho que a gente já saiu do nível de bullying. Em 2010 a gente estava em bullying, hoje a gente está em crianças caminhando para a morte. Exatamente. Eu tô falando uma coisa muito séria. Se você não sabe do que eu tô falando, existem competições no Discord ou outras redes sociais aí. Nem queria falar o nome do Discord, mas é o que mais aparece. Mas aí são os desafios. Exatamente. Para de respirar, salta da ponte, faz isso aqui. Quantas vezes você consegue se cortar? Absurdo, né? Absurdos. Isso tem a ver com a formação familiar, muitas vezes os pais e os militares, os agentes de segurança, os policiais. Onde eu vou deixar meu filho? Só fazer uma pesquisa. Que tipo de escola que você quer deixar seu filho? É isso. Exatamente. E o coronel fala assim, olha, eu tenho um modelo que eu enfrento desafios com a POSP. Eu tô falando a POSP porque ele já citou e o canal tá aberto para a POSP. E eu gostaria que a POSP viesse contrapor o que o coronel tá falando, não como desafio, mas mostrar um modelo pedagógico que é mais eficiente que esse, ou porque esse modelo pedagógico que serviu para mim. Eu tô dando meu depoimento porque serviu para mim. Olha que eu não fiz escola militar, eu só fiz um curso de formação militar para ser militar mesmo, mas a forma que eu estudei lá atrás serviu para eu ter hoje 4 graduações, a porrada de pós-graduações, centenas de cursos de extensão, mas tudo isso focado no modelo de repetição, no modelo que a gente chama de tríplice contingente, né? Onde a gente tem a teoria do reforço, mas não um reforço para se sobrepor sobre uma pessoa, um reforço que você fala assim, olha, se eu fizer isso, eu vou ter melhores condições lá na frente. Não tô milionário, nem quero ser milionário, só quero viver bem, conhecer gente, fazer amizade, poder ter a honra de conversar com um coronel, uma pessoa tão capacitada e competente, e de uma fala bem tranquila, que nem parece que é coronel, pô. Coronel pensa que era bravo. Não. Você é bravo na escola lá? Não, de forma alguma. A gente é bravo com os bandidos. A gente tem que convencer, né, Idancas? Bom, você traz um modelo diferente, que é legal falar no canal, e eu fico pensando, o meu agente de segurança que tá assistindo, que não é de São Paulo, cara, o cara é lá da Bahia, tá me assistindo, do Bahia, mas assim, de outro estado. Você consegue exportar esse modelo para outro estado ou ele é restrito para São Paulo? Consigo, porque pela nossa associação a gente consegue, né? Porque o que nós fizemos? Quando nós criamos o modelo, eu, o Fábio e o Márcio, nós cedemos esse modelo para a Defenda. Então, quem usa o modelo, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra que não é a correta, mas para entender, comercialmente, quem faz a divulgação, tudo mais, é a Defenda. Por quê? Porque a Defenda tem um princípio de prevenção primária. E só falando da Defenda, gente, nós já fizemos entrevista aí com o presidente, depois assista essa entrevista, um papo reto, conversa direta. A Defenda está para ajudar os nossos agentes de segurança. E você está falando, então, o meu modelo pode ser exportado para, exportado não é o termo correto, mas para Mato Grosso do Sul. Qualquer lugar. E se quem estiver assistindo for um pai, uma mãe, uma pensionista, eu acho que eu posso trazer isso aqui na minha cidade porque eu tenho um contato. Pode te procurar? Deve. contato@defendapm.org.br. Então o endereço é da Defenda PM aqui? Manda para Defenda, ou então educacional@defendapm.org.br. Não se preocupa, tá tudo aqui na descrição do vídeo, os contatos. Se você tá na sua cidade e quer que seu filho, sua filha, seu neto, uma pessoa que você quer bem, sei lá, seu sobrinho, entre em contato com o contato da Defenda PM e fala assim, como é que eu implemento na minha cidade? Vamos dar uma olhadinha aí. Eu e mais meu grupo de mães, pais aqui na comunidade, porque tem escola rural também, que é possível implantar esse modelo. Sim. E não importa qual seja o município. Vamos ver essa viabilidade. E se for um empresário, se conhecer um empresário, então, é mais fácil ainda. Por causa das escolas particulares. Das escolas particulares. Cara, hoje as escolas particulares, eu até vou falar um pouco da parte financeira para essa turma, né? Tá perdendo alguns. Sim. E o que eu tenho que trazer de inovação? Vai trazer Valon, Piaget, Vygotsky? Não vai trazer porque já era. Cara, isso eu falei no outro nível, não precisa saber do que eu falei, mas eu falei diretamente para os pensadores. Os pedagogos, né? Pedagogos e psicopedagogos. Porque eu tenho formação nessa área, só para falar. Então eu tô falando para eles, se você vai apresentar esse modelo, o Anda Pickler também não vai adiantar nada, né? Se eu tiver falando alguma coisa errada, espaço aberto para você falar. Mas assim, se você traz para uma cidade do interior esse modelo, você vai encher de aluno. Pensando do lado de empreendedorismo pedagógico. Olha, porque a escola tem que ter aluno. Pode ser que não encha de aluno. Não, a escola mas pelo menos vai fazer
a diferença enorme naquele local. Porque a gente pensa o seguinte, Dancas, olha, e foi assim que surgiu o modelo, né? Transformar aquelas crianças em cidadãos melhores. Não que os cidadãos hoje não sejam bons, mas a gente sabe que existe uma falha muito grande nessa construção. E eu vou citar 3 coisas que a gente trabalha muito lá. Primeiro, disciplina, mas disciplina como caminho, não como fim. E deixa eu explicar para você o que é disciplina como caminho. Não é do RDPM, regulamento. Não. É outra Não, disciplina. disciplina É como civilismo. caminho. Disciplina como civilidade. caminho. Procura aqui que Karnal fala sobre disciplina, Leandro Karnal, o que Mário Sérgio Cortella fala sobre disciplina. Eles falam o seguinte, que disciplina é um caminho. Você está no ponto A, quer chegar no ponto B. Como é que você faz para sair do ponto A e chegar no ponto B? Você tem que ter a disciplina. Disciplina para a educação é ambiente. Se não tiver ambiente propício, você não tem educação. Organização de tempo. Se eu não tiver organização de tempo, eu não tenho uma educação. Se eu não souber me organizar naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou executar. Se eu não tiver a constância, a gente fala de lealdade e constância, né? Mas é outra constância. É a constância de estar estudando, de estar se dedicando, de ter um empenhamento. Isso tudo é disciplina. Coisas que ficaram relegadas a um 3º ou 4º plano, por quê? Porque o nome disciplina hoje é tido como castigo. Posso falar como psicólogo? Claro. Olha lá, vou falar como psicólogo, tenho CRP e estou correndo o risco de tomar um processo agora. Estou tomando um risco de tomar um processo disciplinar porque o cara vai denunciar, mas a denunciação sem fundamentação tem a reconvenção. Acho que já sacou o que eu estou falando. Cara, é assim, na psicologia a gente vê que se a criança não tiver os seus limites, você vai ter um problema na adolescência. Se na adolescência não tem limite, você vai ter adultos com muito mais problemas. Eu sou da teoria eu gosto muito do TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, e gosto bastante da análise de comportamento humano. Se a gente trabalha dentro dessas cadeiras da psicologia e da psicopedagogia, onde eu também, desculpa, eu estou falando isso porque tem haters, né? Também tenho formação nessa área. Você vai ser muito mais funcional para o mundo. E ser funcional não é o termo errado, é um termo técnico da própria psicologia. E a gente está falando do desenvolvimento humano, que é da parte das crianças. Então, muita gente fala sempre a mesma coisa, Valon, Piaget, Vygotsky, Anna Pichler, se não me engano, se não estiver errado. E a gente está esquecendo de falar também que o mundo não é binário, existem outras possibilidades. E pessoas que são agentes de segurança aqui do estado conhecem essas possibilidades e geralmente, como moram no estado de São Paulo e outros lugares, não têm acesso a esse tipo de conhecimento que você está falando. Você está falando, olha, eu tenho um modelo, o modelo é consumível, ele pode ser vendido, pode ser adquirido pela prefeitura ou por uma escola particular. Eu estou disposto, o Coronel está tendo cabelo branco, ele falou que viaja pra caraca. Mas essa é a sua função, viajar, mostrar para o prefeito, para o diretor de uma escola, né? Falar com o empresário e tocar isso daí, não é? E dar o suporte depois, né? Porque que não é fácil. Porque então uma pedrada, né? Vender é facinho. O duro é dar suporte. Eu estava te falando, eu tenho até eu queria um EAD para dar suporte. Então eu já tenho um backup enorme. Eu não preciso estar conversando, fazendo videoconferência com um professor que está com uma dúvida de determinada coisa. Ele entra lá, ele procura dentro do rol de assuntos lá. Por exemplo, a gente trabalha muito com mediação. Mediação é a palavra hoje que está talvez em destaque. Quando moda. É moda. É modinha. Moda, mas a gente não pode deixar cair só na modinha, né? Porque a gente tem que fazer a mediação. Sim. Então nós temos que mediar. Uma coisa que a gente fala, é o segundo ponto que eu ia falar. A gente fala de disciplina, fala de protagonismo. A gente entrega um protagonismo dessa criança que é algo assim... Disciplinada, vou estudar melhor, vou ter acesso a melhores escolas, melhores culturas. Vou saber me comportar. E assim, no final, eu vou falar uma coisa difícil, mas também está dentro da cadeira da psicologia. Então, essa entrevista é legal que eu falo. Eu tento traduzir o que o Coronel fala aqui, colocar numa linguagem fácil, mas ele sabe do que eu estou falando. Estamos levando para outro nível essa conversa. Então, meu filho, eu vou cuidar dele, porque um dia eu vou faltar. É da natureza humana a gente morrer no futuro. E como meu filho vai sobreviver? Então, você está falando que se eu usar um modelo cívico-militar baseado em disciplina, eu provavelmente vou usar um modelo chamado de Skinner.
né? Que é o modelo de que eu vou a teoria do reforço do positivo. reforço positivo ou reforço negativo. Exato. E eu não vou falar que meu filho vai ficar rico milionário, eu vou falar que ele vai ter capacidade ele vai ter concorrer, autonomia. vai ter autonomia, vai ter protagonismo e a É capacidade isso? é isso. Cara, é outro nível essa conversa. E Então, a capacidade que ele vai ter de competir com aqueles que não têm essas características, essas habilidades, ele vai é passar muito maior. ele vai passar na frente. frente. É assim, papo reto, vai passar na frente. Eu vou dar um exemplo. E ó, pra você. e pode vir essas escolas aí, ó, de 10, 15 mil reais aí, essas que tem aqui na capital, não vai suar para ficar na frente desses alunos aí, cara. É assim. Vai suar. É assim, Dancas. Em 2022, primeiro ano de funcionamento da escola. Eu vou usar aqui uma expressão, 6 pais visionários colocaram os filhos, tiraram os filhos dele de outras escolas e colocaram no terceiro ano do ensino médio. Eu talvez não faria isso. Eu talvez não fizesse isso, mas eles fizeram. Tiraram os filhos deles de uma outra escola, colocaram no terceiro ano do ensino médio, 6. E esses 6 meninos, garotos, meninos e meninas, se formaram. 1 ano só de escola. 1 ano de escola. 1 ano nesse caminho aí. Cada um foi buscar a sua trilha. 2 entraram em Direito, logo em seguida, já foram fazer o curso de Direito logo em seguida. 23, 24, 25, ano atual. Terceiro ano do curso de Direito, eu tenho que fazer estágio, certo? Foram procurar um grande escritório de Rio Preto. Fizeram lá todo o processo seletivo, ingressaram no escritório. 2 meses depois, o dono do escritório entrou em contato com o Colégio Cívico Militar nosso lá, falou com o nosso comandante, que nós temos um comandante, e falou assim, todo e qualquer aluno de vocês que quiser estágio no meu escritório está dispensado de qualquer processo seletivo. Eu vou tentar resumir o que o coronel disse. Se eu tenho uma formação cívico-militar, e eu vou falar por mim, eu não tive essa formação, mas a escola que ele fala é a escola que eu vivenciei, a escola pública. E se tiver outro modelo aberto, e se você tiver, o canal está aberto, aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato de WhatsApp, pode ligar, pode passar mensagem, vai ser super bem recebido, tem água, tem café, né? Tem um chocolate aqui, não tem? Foi bem recebido, coronel? Otimamente recebido. Tem ar-condicionado também, Perfeito, né? ambiente maravilhoso. É bem tranquilo, você vai poder falar. Mas assim, cara, se a gente faz um processo coloca nosso filho, nosso sobrinho, nosso neto, dos anos iniciais até os anos finais, se a gente encontrar o ensino médio, o que eu estou falando? Ele vai fazer medicina, vai fazer direito, ele vai fazer um Barro Branco, vai fazer uma AMAN, vai fazer uma escola naval, vai fazer um ITA. Vai ser empreendedor. Vai fazer o IME. Tanto faz, ele pode fazer o que ele quiser. Aí, cara, a sua árvore deu fruto e o fruto gerou outras árvores, cara. Eu acho que isso aqui é de uma percepção de futuro que a gente tem que pensar. Não é deixa a vida me levar, vida leva eu, que assim não funciona. O modelo psicológico, as coisas vão acontecer por acaso, não acontecem. Não existe dentro da teoria do comportamento humano que as coisas vão acontecer de forma positiva se você não buscar os caminhos corretos, que ele trouxe, que uma das esteiras é a própria disciplina. O que mais, coronel? Falei disciplina. Você falou que 6 pais corajosos. Corajosos. Tenho mais de 6 pais corajosos assistindo. Vamos ver, Eu vou pedir para você ligar para ele. Pelo menos se você se interessou nesse modelo, como é que é para eu cobrar do prefeito, da secretaria, ou mesmo da escola lá, né? Ou mesmo... É isso? É isso. Você vai responder o WhatsApp? Todos. Todos. Todos, porque é o seguinte... vamos lá, o contato é da Defenda PM. Manda lá. Educacional não vamos mandar para o WhatsApp porque não é o melhor. Vamos mandar por e-mail. Não, mas e-mail não, coronel, e-mail não. Deixa o WhatsApp. Eu te passo o WhatsApp. Eu vou passar o WhatsApp então depois que você vai mandar. Não, eu já tá aqui na descrição do vídeo. Mas o e-mail. Porque tem a minha pensionista que não mexe no computador. Mas você mexe no Zap, a tia do Zap. Tá bom, Porque a minha tia do Zap é forte aqui. Tá bom, a gente responde. Dá um jeito de responder? A gente dá um jeito de responder.
secretário de educação, prefeito que está assistindo, Estamos à disposição. assessores de... Estamos à Porque tem disposição. muito... Sabia que tem assessores, deputados e vereadores que assistem nosso canal? Imagino que tenha mesmo. Né? Tem que ficar pronto para responder É isso aí. e ficar Tá, esperto, né? e a última que você ia falar? Ó, falei de disciplina, protagonismo. E o último ponto, respeito. Hoje a gente qualifica o respeito. Você parou já? Que agora, hoje em dia, tem que respeitar o animal, tem que respeitar o ambiente, o meio ambiente, tem que respeitar aquele que tem a orientação sexual diferente da sua, tem que respeitar aquele que tem a cor da pele diferente da sua, tem que respeitar aquele que tem a etnia diferente da sua, tem que respeitar aquele que tem o sexo diferente do seu, tem que respeitar... O que mais tem que respeitar? Tem que respeitar um monte de coisa. Eu resumo tudo isso. O respeito é respeito. O respeito é respeito. respeitar. Não tem que falar etnia, Então, cor tem de que pele, respeitar. religião. É respeito. Simples, eu tenho que respeitar. Então a gente trabalha o respeito. Muito, muito. A gente trabalha muito o respeito. E como a gente trabalha muito o respeito, a gente não tem o problema do bullying. Porque quando o aluno entende que um dos nossos princípios, nossos valores mais importantes é a dignidade humana. Dignidade humana é um dos nossos princípios mais importantes. Desculpa, nossos valores mais importantes. É um dos, porque eu não gosto muito de estabelecer hierarquia de valores, né? Porque os valores eles são importantes, são muito importantes e todos eles são fundamentais. Então, dignidade humana. Quando eu falo na dignidade humana, eu falo em respeito. E respeito de uma forma ampla. E eu trabalho muito isso. Eu vou dar um exemplo para você e para quem está nos assistindo. De uma escola. Nós funcionamos durante 1 ano em Santa Fé do Sul, uma escola pública, municipal, do 6º ao 9º ano. Funcionamos durante 1 ano porque a associação a qual me referi no início do programa, ela entrou com uma ação contra a lei que estabeleceu isso e venceu no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, por uma questão de coerência, ele permitiu que o ano letivo se findasse com o funcionamento da escola, antes de causar um prejuízo maior para as crianças. Nós tínhamos ali algo que é comum hoje nas escolas. O protagonismo de alunos que são maus alunos. Nós temos algo que para mim causa eu sempre fui bom aluno. Acredito que você também tenha sido bom aluno. Não estou dizendo que eu não era bagunceiro. É diferente. O bagunceiro é uma coisa, o mau aluno é outro. O mau aluno picha a escola, quebra vidro, agride os outros. Esse é o mau aluno. O aluno bagunceiro, todos nós fomos em algum dia. Poucos aqueles que não foram bagunceiros. E eu defendo a bagunça, vamos assim dizer, né? Porque se você for no Colégio Cívico Militar de Rio Preto, no intervalo de aula, você vai ver crianças gritando, correndo, vai ver crianças brincando, porque elas são crianças, exatamente. Elas são crianças. E criança tem que brincar, tem que correr, tem que cair, se machucar, tem que se sujar. Criança tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Então, elas não são tolhidas em hipótese alguma dessa característica delas de criança. Mas o aluno bagunceiro é uma coisa, o mau aluno é outro. E nós tínhamos alunos que eram considerados mau alunos porque eles quebravam, pichavam, estragavam o material do Estado que era dado para eles. E eles eram protagonistas nessa. Não respeitavam o professor. E quando nós entramos com o nosso modelo, e nós fizemos através das ferramentas que nós temos, porque nós temos uma ferramenta para cuidar da disciplina, nós temos uma ferramenta para cuidar do protagonismo e nós temos uma ferramenta para cuidar do respeito. Para fazer isso disseminar entre as crianças. Por isso que eu falo que é uma concepção pedagógica. Não é meramente um troço que é jogado lá e não é botar em forma de manhã e falar que é uma escola cívico-militar. Não é isso. São ferramentas que vão dando sustentação aos valores, aos princípios e ideais desse modelo. Nós vimos alunos que não tinham o mínimo respaldo, porque o professor tinha que tomar conta de quem? Dos maus alunos. Impedir que eles quebrassem carteira, impedir que eles quebrassem vidros, que eles pichassem parede. Eles não tinham tempo de dar
atenção para os bons alunos. Quando nós revertemos esse quadro, através do respeito entre todos ali, e esses alunos que eram tidos como maus alunos foram se enquadrando ou perdendo espaço, nós tivemos o protagonismo dos bons alunos. Sabe quanto aumentou de média do primeiro bimestre para o quarto bimestre na escola? 0,5 ponto. Média da escola. A média da escola subiu entre o primeiro bimestre, onde nós tínhamos acabado de entrar, para o quarto bimestre, quando nós estávamos entregando, subiu 0,5 ponto. Significa que o seu filho tirava 8 no primeiro bimestre e passou a fechar a matéria com 8,5. Na verdade é diferente, o cálculo é até maior se a gente buscar o IDEB, né? Sim. Mas aí é outro... Mas é outro, aí tem que conversar em outro momento. Eles tinham uma média de aprovação, porque em Santa Fé do Sul o grande destino das crianças do 9º ano é a ETEC, uma ETEC estadual. Isso acontece na maioria dos municípios em São Paulo no interior, né? Eles vão buscar a ETEC, por quê? Porque a ETEC é a garantia de uma boa formação. Eles aprovavam, em média, 2, 3 alunos do 9º ano. Geralmente a ETEC está numa cidade maior, não naquela cidade menor, né? Exatamente. E aí, eu sei disso, quando é aprovação, o prefeito coloca a faixa, nós tivemos alunos. Né? Então, sabe quantos aprovaram? No primeiro ano lá, em 2023? Saiu de 2 para 9. É razoavelmente melhor, ótimo. Né? Razoavelmente ótimo. E aí, talvez as pessoas falem assim, não, mas agora acabou lá. Acabou. Mas a diretora ficou minha amiga. Nós ficamos 1 ano trabalhando juntos. 1 ano trabalhando juntos. E a diretora falou assim para mim, Coronel, eu vou usar tudo o que eu puder, que eu aprendi com vocês aqui. Mesmo sem ter vocês em sala de aula, sem ter vocês aqui com a gente, eu vou usar tudo que vocês... Eu vou até falar o que... Eu até imagino, eu tô cortando, mas você tá me falando, cara, tá vindo umas lembranças aqui. E eu quero experienciar, compartilhar com... Então, eu vou falar muito forte, né, gente? A gente tá falando de vidas, nossas crianças. Eu conheço, obviamente não vou falar o nome, eu conheço uma pessoa muito próxima de mim, que é da rede pública. Da rede, a gente fala rede, né? Da rede pública. Coordenadora de educação básica. E colocou sua filha na escola particular. Por cargas d'água, em algum momento, essa criança foi para a mesma escola da mãe. Aí teve que voltar para a rede. Então, é isso que você está falando, cara. A gente está falando de crianças, de vidas. Então, muitas vezes, você tem críticas de pessoas que não têm filhos. Você recebe críticas de pessoas que seus filhos não são assim, não conseguiram entrar numa USP, numa federal, numa medicina, odontologia, jornalismo, computação, no Barro Branco, no IME, no ITA. Não estou falando que essas são as melhores. Eu não estou falando nem que elas são as únicas. Mas a gente está falando de... Você falou um termo bem legal aqui, que é o protagonismo da sua vida. E eu deixei essa criança que virou um adolescente, esse adolescente que virou um adulto, não há demérito nenhum em nenhuma profissão digna, mas essa minha criança, porque sonha que meu filho poderia ser um médico, poderia ser um oficial da PM, um sargento da PM, sargento do exército, sei lá, poderia ser qualquer coisa. Mas pelo fato de não dar educação básica, não construir aquela viga baldrame, aquela sapata, né? Que vai dar sustentação para ele a vida inteira. Para a vida inteira, cara. E aí a gente vê... Pode ser qualquer coisa. Aí no futuro eu ainda ouço, até de parentes, que eu dei sorte na vida. Exatamente. É foda, desculpa. Dá sorte, cara. A gente dá sorte na vida. Então, não é sorte. Não é sorte, é tudo uma questão de construção. Então, quando nós pensamos nesse modelo, nós pensamos em construir. Tanto que a gente fala modelo EFM da educação cívico-militar, construindo o cidadão do futuro. E a construção, por que não é formar? Não é construir, porque construir é colocar tijolinhos, né? Você cria uma boa base, você constrói em cima de uma boa base. Todo mundo sabe, qualquer pedreiro sabe disso. Não precisa ser engenheiro.
O pedreiro sabe que a gente, para construir, tem que construir uma boa base. Então a gente vai construir Mas uma boa base. os pais que estão assistindo esse programa, esse episódio, nossas pensionistas, nossas tias do Zap, nossas pensionistas, nossos nativos, já sacaram o que você falou. Preciso sensibilizar o meu prefeito. Preciso Exatamente. sensibilizar o meu governador. Ou o meu vereador. Minha cidade tem 5, 10, 15 mil habitantes. Eu quero pelo menos uma. Pelo menos uma. Mas se você não tem você não tem oportunidade. Eu vou mais longe. Agora, entrar com. Porque é fácil decidir no gabinete, no ar-condicionado. Cara, é muito fácil fazer um podcast. E Dancas, o difícil é você preparar isso tudo numa pauta, toda uma conversa dessa. Aqui agora tranquilo. Eu vou fazer um desafio aqui de algo que eu coloquei em discussão em algumas cidades e ficaram meio assim. Nos Estados Unidos, as cidades pequenas que não têm público, vamos assim dizer, para escolas, para manter uma escola, o que elas fazem? Elas se organizam e criam polos. A minha esposa fez o 3º ano do ensino médio nos Estados Unidos, era assim. Vários municípios mandavam aquele ônibus bonito, o school bus lá, que todo mundo respeita, ninguém ultrapassa. Fantástico, né? Outro mundo, né? Um dia a gente chega lá, ia até a escola, deixava lá de manhã, final do dia, pegava e devolvia na casa. Por que os prefeitos do interior, cidades aí de 5, 10, 15 mil habitantes, que não têm capacidade, ou melhor, não tem público, né? Não tem demanda para montar uma escola, por que esses prefeitos não se unem e montam escolas regionais e investem numa educação? Deixa eu só falar para você, prefeito, você vereador que está me assistindo, tem um negócio chamado consórcio entre municípios que dá para fazer, né? Sem falar os convênios, né? Sem falar convênio, né? Mas tem os consórcios, pronto. Consórcio você poderia buscar os convênios, mas assim, nossas tias do Zap, nossas pensionistas, nossos inativos, nossos policiais estaduais, nossos GCMs vão ligar para você. Eles vão se reunir, 10, 15, 20 pessoas interessadas no seu modelo e vão pressionar o governante municipal. Para ficar mais fácil, mas, eu pediria que fizesse o seguinte, e para ficar mais fácil ainda, eu falaria o seguinte, bom, vocês são de uma determinada cidade, primeiro se organizem na cidade. Ok. Que é o que nós estamos fazendo agora. Ok. Nós temos pedido para que eu tenho muito vereador buscando esse modelo. Se ele vai ser plataforma política dele ou não, não é problema meu. Eu estou preocupado em que as crianças daquela cidade tenham uma boa educação. Não estou preocupado se ele vai ganhar voto com isso ou não. Isso não é problema meu, isso é problema dele com a população da cidade dele, entendeu? Então, do mesmo jeito que tem acontecido isso em algumas cidades, eu passo aqui para você. Mora numa cidade aí, se organize. Vocês devem ter com certeza, deve ter uma associação, Pais e Mestres, alguma coisa, se organizem. Conselho Municipal. Junta aí 1, 2, 3, faz a primeira reunião. E aí entre em contato com a gente. Nós temos um material que nós podemos passar de como funciona, de como trabalha. A gente está aqui em São Paulo, mas fazemos reuniões virtuais, se for o caso. Hoje em dia, a internet é maravilhosa. Pede para ele ir. Ele vem aqui no podcast e a gente vai falar para ele viajar. Igual eu já viajei a 644 municípios. É gostoso viajar, A gente viaja bastante. Viaja bastante. Minha mulher fica com raiva de mim. A minha gosta que eu viajo. Ela não quer ir. A minha manda viajar e eu amo você, Simone, eu amo você. E assim a gente vai, entendeu? Vamos organizar. Porque dá para organizar, e eu falo, dá para colocar em prática para 2026 já. Para 25 não dá, porque estamos no meio da coisa, eu nem recomendaria. Eu sou bem sincero, eu não recomendo começar. Porque eu penso assim, Dancas, o nosso tem modelo... Tem que planejar, e tem que entrar na LOA, na LDO. Mas o nosso modelo ele é totalmente... ele é possível de ser adaptado, é customizável. O que eu quero dizer com customizável? Como é que a gente participa? Você sabe que os políticos vão te chamar para sensibilizar, não os pais,
os responsáveis, mas sim o corpo diretivo lá da Ótimo. Secretaria Eu de acho que Educação. eu acho que eu tenho Você vai, né? capacidade. Vou, claro. Ah, tá bom. Acho que eu tenho capacidade de discutir discutir entre, vamos falar, Apresentar. apresentar e discutir ideias, né? E Discutir que em esse alto modelo nível, seja público, né? debater. Até seja uma audiência pública. Já pensou que Exato, legal? exato. Eu É, já os pais fiz lá, algumas. 30 responsáveis de criança numa cidade, eu quero que a secretário da Só educação. não pode acontecer que nem aconteceu em algumas cidades Não, vamos ouvir com. dos haters entrarem e Não, resolverem quebrar tudo não, e isso não. Isso, para que não tenha Aí a gente faz virtual. A gente faz virtual, mas, cara, eu acho que a gente tem que ouvir, cara. eu, Ouvir. opiniões em contrário são sempre bem-vindas até para a Vindas. gente poder debater, Como você discutir e citou tentar aquela convencer. associação, ela é muito bem-vinda aqui, né? Sim, Claro, cara. desde que a gente tenha um debate em alto Claro, nível. claro, claro. Mas e outra, mais uma vez, é o meu filho, é o meu sobrinho, É. é o meu. Então, no meu, cara, E quem decide sou eu, né? sou eu, né? Enquanto criança, adolescente, eu tenho o poder de escolher, né? Ele não tem autonomia. Não. Não tem autonomia. Não, mas não tem A autonomia. gente costuma até dar autonomia e a própria BNCC, ela prevê autonomia e a gente Nas suas dá faixas de idade, exatamente de dentro do idade, seu amadurecimento, isso, dentro do seu amadurecimento cognitivo. claro. Não dá para dar autonomia sem ter E o amadurecimento cognitivo, ele se dá com o cérebro mais cristalino a partir dos 20, 25 anos de idade. Então, até lá, você tem um cérebro muito plástico, você está recebendo todos os inputs, né? Sendo moldado no comportamento. Então é interessante, né? Esse é um argumento que eu falo bastante, né? A gente sabe, a neurociência já sabe que o cérebro ele amadurece de trás para frente. A última parte é amadurecer o córtex pré-frontal, que é aquela que toma conta das decisões mais importantes, tudo mais, assim por diante. E esse é uma das bases científicas para a gente ter a maioridade penal a partir de 18 anos de idade. Por que eu posso ter por que eu uso essa base científica de amadurecimento do cérebro para manter a idade penal em 18 anos? E eu quero que uma criança de 12 anos decida o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. É meio um pouco incoerente, né? A gente sabe que o cérebro com 12 anos, 8 anos, 6 anos, 14 anos, ele não está preparado ainda para algumas decisões. O cérebro não está preparado, ele não terminou a mielinização de todos os canais suficientes para que o tráfego de informações ali ocorra de uma forma. Ele está falando do processamento sináptico, tudo isso aí, mas esse aí. Exatamente. Isso aí. Mas aqueles que precisam entender a minha mensagem vão entender agora, eu acho. Não estou falando para aqueles que defendem o nosso modelo. Estou falando para aqueles que são contra o nosso modelo e que usam outras tantas teorias e informações que são conflitantes no final das contas. Eu vou falar que o modelo serviu para mim, né? Talvez tenha servido para o coronel aí e tal, e talvez tenha servido para milhares de jovens e crianças que hoje são adultos realizados. E talvez não tenha servido. Normal, faz parte da vida, mas é importante conhecer esse modelo. E, Coronel, eu queria agradecer sua presença aqui. Foi uma conversa bem tranquila. Eu sei que a gente entrou nos pontos um pouquinho mais técnicos, mas a gente falou para a nossa família aqui no YouTube, que são os agentes de segurança, os ativos e inativos, as nossas pensionistas, entusiastas do tema. Não é só polícia militar. Não, você não está falando só com a polícia militar. Não. Tira essa ideia. Não, tem muito policial civil. Aliás, eu deixei. Sim. Eu não falei um ponto, só para Claro. encerrar. Como nós fazemos a comercialização, né, que eu falei para você, a divulgação, a operacionalização por meio da Defenda PM, nas escolas particulares, quando nós firmamos um contrato, o mantenedor da escola, o dono da escola, né, ele tem por obrigação, e esse é um ponto que eu não podia ter deixado passar, mas ainda bem que você me lembrou, ele tem por obrigação oferecer bolsas de estudo para todos os membros da segurança. Agora, pronto, acabou. Então, segurança, estão falando de GCM, estão falando de polícia penal, policial civil, policial penal, policial militar. Forças Armadas também? Sim, também. Não, chega junto, militares federais, chegam junto aqui. Os mantenedores, eles já sabem, na hora de assinar o contrato, que eles têm que dar bolsa de estudo para as pessoas. Por quê? Eu quero dar oportunidade de estudo para o filho do meu soldado, do meu cabo. Investigador. Do meu investigador. Escrivão. Policial penal. GCM que tá lá na ponta hoje. Na ponta da linha, junto.
É isso, E eles ótimo. não têm muita. A gente sabe que a gente Não tem ganha recurso, pouco, tá? não tem A gente já recurso. ganha pouco, até com... Não, como é que eu vou pagar R$ 1.500? Só o oficial superior ganha bem. Ah. Segundo os comentários aqui, só o oficial superior tá ganhando Como é bem. que eu vou ganhar como é que eu vou pagar R$ 2.000 numa Não escola vai, não vai, pro meu filho? não vai. Então eu não posso dar uma educação de. Ótimo. Então nós fizemos essa cláusula, e essa cláusula ela é É isso aí. irrevogável. Ótimo. Gente, eu tô aqui com o Coronel Ernesto, ele é responsável pelo modelo de escola cívico-militar, é isso? É isso? Escola Isso, cívico-militar. escola cívico-militar. É, escola cívico-militar. É um modelo que não tem nada a ver com o governo federal, não tem nada a ver com o colégio militar, das Forças Armadas, que geralmente você encontra no CPOR, NPOR, outro quartel do Exército, é totalmente diferente. Se mantém as bases curriculares da NBCC, que são ditadas pelo MEC, só que você tem um modelo de construção calcado na disciplina, no protagonismo e no respeito ao ser humano. Eu acho que é bem legal esse modelo, pelo menos para conhecer. E ele falou que podia deixar o contato aqui embaixo. Eu espero que você entre em contato, pergunte para ele o que é. É uma cidade pequena, pode ter esse modelo. E eu, na minha experiência, deu certo, né? Deu certo. Eu acho que a disciplina é importante, o protagonismo é importante. E a gente não está falando da pessoa ganhar dinheiro, a gente está falando da pessoa ser feliz. E um dia a gente vai faltar, um dia a gente vai embora, né? E a gente vai deixar qual o caminho para os nossos filhos. Então fica para a gente pensar, eu sei que é sério que eu estou falando, mas a gente está falando dentro da ciência pedagógica, dentro da ciência da psicologia, dessa formação que é tão importante. Coronel, obrigado pela conversa aqui, pô, sensacional. Muito obrigado pelo convite. Sensacional mesmo, né? Se precisar, estou à disposição para voltar a hora que for. Legal, sensacional. E eu queria pedir para você, 80% das pessoas que nos assistem, sabe, Coronel, não são inscritas no canal, cara. Você se inscrever, né? Então quase 1 milhão de views por mês e 150 mil inscritos. Então desce aí, se inscreva, ativa o sininho para receber vídeos como esse. Aliás, esse vídeo já estava disponível para quem é membro, para quem é assinante do canal. Então aqui no YouTube tem um botão para você ser membro. Clica aqui, 5 por mês, você tem acesso a um mundo de conhecimento como essa hoje que nós tivemos aqui no Coronel. Mas, Coronel, sensacional. Obrigado, Muito sorte obrigado, lá. Nax. No seu Sucesso modelo. para você aí. Igualmente, valeu. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$ 5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo